Olá e boas-vindas a quem nos acompanha em mais uma análise profunda. Hoje a nossa missão é investigar os bastidores da nossa própria mente. E que bastidores, né? É um tema que afeta todo mundo. Com certeza. A gente vai tentar desvendar a mecânica de como aprendemos, de como filtramos os dados e de como a gente percebe o mundo material ao nosso redor. E a base para essa investigação hoje é uma fonte primária, fascinante. É um texto clássico lá do século XIX chamado Fatos do Espírito Humano. Escrito pelo brasileiro Domingos José Gonçalves de Magalhães. Exatamente. E o que torna esse documento tão rico é que ele não fica só na especulação abstrata, sabe? Ele não fica só na teoria de gabinete. Isso. O autor cruza a filosofia densa com os primórdios do que hoje a gente reconhece como neurociência. E o argumento central dele é que a gente não é uma mera esponja passiva absorvendo a realidade. Nós somos arquitetos ativos da nossa percepção. É um ponto de partida excelente. E acho que vale a pena estabelecer o contexto para a nossa audiência. Porque debater um texto do século XIX pode parecer tipo um exercício acadêmico chato à primeira vista. Totalmente. Pode soar meio distante. Mas se a gente pensar no cenário atual, onde quem nos ouve é bombardeado por uma sobrecarga de informações implacável a cada minuto, Nem me fale. entender esses mecanismos de como a mente decodifica o mundo é quase uma questão de sobrevivência intelectual. Quando a gente entende essa maquinaria interna, a gente deixa de ser refém dos dados brutos. E o texto traça uma linha muito clara entre o evento de sentir e a experiência de perceber. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos mergulhar direto no primeiro grande debate que o texto propõe. O Magalhães começa travando uma guerra contra uma corrente filosófica muito famosa na época, o sensualismo. Ah, sim! O sensualismo do Condillac. Isso mesmo, o pensador francês Condillac. A premissa deles, em linhas gerais, é que a mente humana nasce como uma lousa em branco. Tipo, tudo que sabemos, até nossa identidade, vem só das sensações físicas que a gente acumula. Basicamente, nós seríamos um catálogo ambulante de memórias táteis e visuais. Um amontoado de toques e cheiros. O que é fascinante aqui é a forma metódica como Magalhães expõe a fragilidade dessa tese. O Condillac adorava usar a metáfora de uma estátua de mármore inanimada que ia ganhando um sentido por vez. Primeiro o olfato, depois o paladar. Exato. Mas o Magalhães olha para isso e levanta uma questão genial. Se o nosso eu é só uma coleção de impressões, quem é que organiza essa coleção? Quem é o bibliotecário, né? Perfeito. Uma biblioteca não se organiza sozinha só porque você jogou um monte de livros lá dentro. Se existe uma dor, ela não flutua no vazio. Ela precisa de um sujeito. A dor precisa de um eu que sinta essa dor. E essa falha lógica fica ainda mais gritante com outra imagem que o texto traz. Porque se a gente fosse só um receptor passivo, viveríamos presos num solipsismo absoluto. A gente nem saberia se o mundo lá fora é real. Seríamos como espelhos. Exatamente a metáfora dos espelhos. Imagina espelhos vivos, colocados frente a frente, refletindo uns aos outros, sem nunca sair de si mesmos. É uma ironia. O sensualismo tenta basear tudo na matéria tangível, mas acaba transformando a própria matéria numa ilusão interna. Coisas, mas rejeitam a ideia de uma substância que sustente isso. O Magalhães rebate com precisão. Se a noção de substância não entra pelos 5 sentidos, de onde ela vem? Tem que ver de dentro. Exato. Vem de uma capacidade analítica que já habita na gente. E aí o texto usa uma analogia da física que eu acho muito didática. Aquela do impacto entre dois corpos físicos, onde ele separa a passividade da atividade. Essa mesma. Imagina um objeto sendo atingido por um projétil. A capacidade de receber o choque, de ser amassado, é puramente passiva. Mas a força que faz o objeto repelir o projétil exige o que a física chama de força elástica. Uma reação. A capacidade de julgar esse choque é o nosso elástico da alma. É uma função totalmente autônoma. O elástico da alma? Que conceito poderoso. Sem isso, a gente viveria soterrado por uma avalanche de barulho sem significado. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque ele não deixa isso só na filosofia de salão. Não, ele vai buscar as provas fisiológicas. Sim, ele abandona a filosofia pura e traz casos médicos chocantes para provar o ponto dele. Tem um relato de uma cirurgia com éter que é de arrepiar.
Esse caso clínico é o ponto de virada do argumento. Eu fiquei fascinado lendo essa parte. O autor acompanha um médico amigo para retirar um tumor gigante atrás da orelha de um paciente. E eles usam o éter sulfúrico. O cara inala aquilo e apaga, mas aí o bisturi rompe a pele. E o corpo não fica inerte. De jeito nenhum. O corpo reage com uma violência absurda. O cara tem convulsões, ele grita horrivelmente, os músculos do rosto se contorcem numa agonia severa. Ele se debate na mesa. Para quem estava na sala, o cara estava sentindo a maior dor do mundo. Uma tortura indescritível acontecendo ali. Mas a reviravolta vem quando o éter passa. O paciente acorda, olha em volta e sorri. Ele pergunta para a equipe quando a cirurgia vai começar. Inacreditável. Ele não lembra de ter gritado. Ele jura que não sentiu absolutamente nada. E isso prova o quê? O corpo reagiu como uma máquina de alarme. A sensação vital aconteceu nos nervos, mas a percepção, a consciência, estava offline. O hardware estava conectado, mas o software estava desligado. Essa dissociação prova que a dor não é só mecânica. Ela precisa do nosso eu ativo. E o texto reforça isso citando os experimentos de um fisiologista chamado Florence. Os experimentos com cérebros de animais. Isso. Florence fazia ablação no cérebro de animais. E vale um esclarecimento anatômico rápido para quem acompanha a gente. O texto antigo fala em remover tubérculos do cérebro. Não estamos falando de batatas, claro. Seria estranho. Muito. Era a nomenclatura do século XIX para pequenas proeminências, provavelmente os colículos superiores, que são ligados à visão. E o que o Florence descobriu tirando isso? Que se você tira esse tubérculo, o animal fica cego. A retina para de responder à luz. A sensação mecânica morre. Mas a experiência que quebra o sensualismo ao meio é a seguinte. Ele deixava o tubérculo intacto, mas removia os lobos cerebrais superiores. A parte da inteligência. Exatamente. O resultado biológico. Os olhos continuavam saudáveis, a pupila reagia à luz, a imagem projetava na retina, mas o animal agia como se estivesse completamente cego. Batia nas paredes, não reconhecia ameaças. Ou seja, ele tinha a sensação da luz. O hardware funcionava, mas perdeu o intérprete. O software que transforma a luz em percepção não estava lá. A distinção é cristalina. A sensibilidade mora na medula espinhal e nos nervos, mas a inteligência, o perceber, mora no cérebro. E olha a ironia poética que o autor destaca. O cérebro, que processa toda a dor do mundo, é fisicamente insensível à dor. Verdade. O cérebro não tem receptores de dor. A central que nos diz que estamos machucados não sente se for cortada. É um paradoxo incrível. E isso empurra a gente para uma questão ainda mais maluca sobre a matrix dos nossos sentidos. Se a mente é esse tradutor preso numa sala escura blindada e o corpo é só cabo sensorial, o que são as coisas lá fora? O que é a cor, o cheiro? Essa reflexão desestabiliza o nosso senso comum, porque a gente acha que o céu carrega a propriedade da cor azul, ou que a corda do violão tem som dentro dela. Mas o autor mostra que as sensações são só rótulos, convenções que a biologia criou. O texto dá exemplos práticos geniais que qualquer um que nos ouve pode testar. Se você tampar os ouvidos com força, a pele do dedo sente resistência mecânica, sente tato. Mas o ouvido recebendo a mesma pressão traduz aquilo como um zumbido sonoro. É o mesmo estímulo físico. O mesmo estímulo. E se você estiver num quarto escuro e apertar forte os olhos com as mãos, o nervo óptico toma um choque mecânico. E você vê clarões, manchas coloridas. O nervo óptico só sabe traduzir pressão em luz. Ele é um tradutor super limitado. O texto cita o físico John Herschel para explicar isso. O som não viaja pelo ar como uma entidade mágica. É só deslocamento de moléculas. A corda vibra, bate no ar, bate no tímpano, balançam os ossinhos e manda um choque elétrico para o cérebro. A natureza só deu a matemática fria. A nossa mente é que cunhou a etiqueta som. E as cores funcionam igual. Não tem tinta voando no espaço. A cor é só uma reação de exaustão do nosso nervo óptico. Se você olhar muito para o branco brilhante, o nervo cansa.
Quando você fecha o olho, a mente cria o preto para compensar. Se você saturar o olho com escarlate, a ilusão interna vai ser verde. O azul gera o laranja. As cores são reações de estresse dos nossos cabos nervosos. Isso explode a cabeça e fica ainda mais bizarro na química do paladar. Você lembra daquele exemplo do nitrato de prata? Nossa, sim! A química do século XIX operando milagres. Pois é, nitrato de prata é absurdamente amargo. Hipossulfito de soda também é super amargo. Pela lógica, misturar os dois daria algo intragável. Mas se você mistura, a geometria molecular muda. E quando bate na língua, a mente traduz como um sabor intensamente doce. É quase uma engenharia reversa das papilas gustativas. O doce não estava escondido nos ingredientes. O que mudou foi o impacto na estrutura do nervo. E essa desconexão toda leva para a analogia que eu considero o ápice da obra. A metáfora da biblioteca. Essa é fantástica. Imagina que o universo inteiro é uma biblioteca colossal, mas todos os livros têm capa cinza. Nenhum tem título. Nenhum tem resumo na contracapa. Só um monte de dados físicos crus. Exato. Leis de atração, expansão, átomos batendo. Se a gente tivesse que ler a física de uma fruta para saber se ela serve de alimento, a gente morreria de fome analisando equações. Uma paralisia analítica. A gente não conseguiria dar um passo sem ter que calcular a densidade do chão. Então, qual foi a solução elegante da nossa biologia? O sistema de rotulagem. A cor vibrante da fruta madura, o gosto ruim do veneno, o cheiro horrível de fumaça. Tudo isso são apenas etiquetas que a gente cola nessa biblioteca de livros cinzas. Para sobreviver. Sim, para a gente conseguir navegar rápido pelas leis universais. A gente simplificou a física em atalhos psicológicos. Então, o que tudo isso significa para a nossa audiência hoje? Saber que não somos receptáculos passivos moldados pelo ambiente, mas tradutores poderosos da realidade. Isso devolve o nosso controle. Se o mundo é parcialmente uma construção dos nossos sentidos, obter conhecimento verdadeiro exige um esforço crítico, exige a nossa presença ativa, e não só reagir emocionalmente a tudo que bate na nossa cara. E se conectarmos isso com um panorama maior, a gente vê que o Magalhães estava alinhado com Descartes e Leibniz. A biologia estava provando o que eles já diziam. A ideia de espaço, de tempo, de substância precisa estar pré-instalada na gente. O software já veio de fábrica. Senão, o caos do mundo exterior nunca faria sentido. A mente humana é uma maravilha de coordenação com a natureza. Tem uma sintonia fina entre a vibração lá fora e o estrondo aqui dentro. Essa sintonia perfeita nos leva para um pensamento provocativo final que eu queria deixar para quem nos ouve. É algo para pensar ao longo da semana. O texto mostra que o nosso cérebro filtra rigorosamente a realidade só para o que é estritamente necessário para manter a gente vivo. O que nos limita brutalmente, na verdade. Totalmente. O autor até cita o condor voando alto, a formiga no chão. Eles têm cabos nervosos configurados para exigências diferentes. Eles enxergam coisas e sentem vibrações que, para nós, não existem. E a biblioteca deles tem livros diferentes. Exato. Então a pergunta que fica é a seguinte: se o nosso cérebro edita e censura a imensidão do cosmos só porque é biologicamente útil para humanos, o que ficou de fora do corte? Quais realidades, forças magnéticas ou fenômenos assombrosos estão acontecendo na sua sala, ao seu redor, neste exato milissegundo? Cruzando os nossos corpos. Cruzando a gente como fantasmas. Simplesmente porque não nascemos com a etiqueta certa para decodificar isso. A gente opera super bem na nossa prateleira humana, mas a biblioteca não tem fim. De uma humildade intelectual enorme. Investigar as engrenagens de como a gente sente o mundo não tira a magia do universo. Pelo contrário, só prova o tamanho descomunal do que a gente ainda não consegue perceber. É uma conclusão perfeita para essa nossa jornada pelas mentes brilhantes do século XIX. Agradecemos muito a quem nos acompanhou em mais essa investigação profunda das bases do nosso próprio pensamento. O convite é sempre o mesmo. Continuem questionando as etiquetas que a consciência de vocês cola na realidade. Até a próxima análise. Até lá!